dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam bem-vindos. Estamos retomando aqui, então, mais um encontro com os candidatos, a iniciativa de 7 entidades associativas, sindicais, dos servidores e servidoras dos 3 poderes do Estado de Minas Gerais. E a intenção, exatamente, é conhecer suas propostas, debater algumas questões mais vinculadas a esses servidores. Já recebemos aqui as candidatas Vanessa Portugal, do PSTU, Lourdes Francisco, do PCO, e o candidato Alexandre Calil, do PSD. As entrevistas estão disponíveis no canal da FENG no YouTube. E hoje é a vez do candidato Marcos Pestana, do PSDB. Bom dia, candidato. Obrigado por ter aceitado o convite. Um prazer recebê-lo aqui. Lembrando o formato, né? São 7 entidades. Cada uma delas fará uma pergunta, em 3 minutos em média para concluí-la. E, após essa fase, você terá mais um tempo para as considerações finais, para acrescentar uma coisa ou outra nas respostas dadas anteriormente, ou falar um pouco mais de si, de sua trajetória e propostas que não foram mencionadas. As entidades, então, são a FENG, a SEJUSMIG, Sindaleng, Sindesp, Sindifisco, Minas Gerais, Sindicemp e Sinjus. À medida que as perguntas forem feitas, eu vou citando os nomes de cada uma dessas entidades aqui. Bom, iniciando, então, a pergunta feita por sorteio, a primeira entidade será exatamente a FENG, com a Sara Félix, presidente, por favor. Foi acidental. Pois é, né? Quem sabe? Bom dia, candidato. É um prazer estar com o senhor novamente. A gente já teve uma outra oportunidade de conversa no evento dos oficiais, né, de Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, e foi muito interessante. E é muito importante para a gente recebê-lo aqui, e agradeço por esse contato. Hoje é um dia muito importante para a FENG, porque hoje, 21 de setembro, é o dia do auditor fiscal. Essa categoria de servidores de carreiras típicas de Estado é a que tem trabalhado e reunido esforços para que a gente mantenha os recursos públicos para ter os serviços públicos disponíveis, né, de saúde, de segurança, de educação e também da proteção do empresariado, porque à medida que contém-se a sonegação, protege-se também para que haja concorrência leal no mercado. E isso, para nós, é uma questão extremamente importante. E infelizmente, nesse dia, circulou um vídeo do nosso governador que nos entristece bastante, porque ele menciona que os servidores públicos, falando ao empresariado, que os servidores públicos fazem do Estado uma coisa privada e que tratam o Estado como mais privado do que os empresários tratam os seus negócios, as suas empresas. Isso nos entristeceu profundamente, até porque as manifestações das diversas entidades com a proteção do Estado tem sido muito grande, né? A gente viu na pandemia o esforço dos profissionais de saúde, servidores públicos, o esforço dos professores também para conseguirem manter a educação, embora com tantas dificuldades que o serviço público enfrenta. E nós, auditores fiscais, temos trabalhado imensamente, tanto para deixar os cofres abastecidos para que os serviços públicos sejam mantidos, como também até para fomentar a economia, para a atração de investimentos. Temos trabalhado em todas essas medidas para essa facilitação. E um dos aspectos muito importantes que a gente tem lidado com isso, inclusive junto com a nossa Federação Nacional, é o esforço, inclusive junto ao empresariado, para mudança da condição da lida entre fisco e contribuinte, do relacionamento.
já há alguns anos, a gente tem acompanhado o esforço dessas entidades representantes da categoria de auditores para a melhoria dessa relação. E o que nós percebemos é que o nosso sistema tributário, por ser tão injusto, porque extremamente regressivo, além dos problemas que a gente verifica na condução da máquina pública, isso acaba por tirar um tanto do brio da necessidade do serviço público e o brio desse esforço. E um esforço muito interessante que temos feito agora é o esforço pela reforma tributária. E por que esse esforço? Um dos principais, além da questão da regressividade, que para nós é muito cara, mas um dos principais aspectos é o fato de a gente precisar de oferecer, de ser importante para a economia que nós tenhamos uma tributação mais simples, mais adequada, e por isso temos tanto trabalhado pela PEC 110, trabalhamos com a PEC 45, fizemos o esforço junto às entidades, tanto dos municípios quanto dos estados, e também dos empresários, para que a gente tenha essa aprovação. Mas a gente não consegue movimentar se a economia também não melhorar. Então, eu gostaria que o senhor falasse conosco se tem acompanhado essa questão e como pretende acompanhar a questão da reforma tributária nacional. A gente sabe que para os grandes municípios que têm uma administração tributária consolidada, isso não está tão simples, mas não é uma questão tão simples, mas para mais de 5 mil municípios isso é importante. Então, eu gostaria de saber, tanto para a economia mineira, quanto para a reforma tributária, o que o senhor tem pensado sobre isso. E desculpem me alongar, porque por conta do dia especial. Tá certo. Nossa presidente tocou em vários pontos. Primeiro, deixando claro para quem não me conhece, eu sempre fui servidor público. Eu tenho 40 anos de serviço público, desde que me tornei vereador. Eu fui professor concursado da Universidade Federal de Juiz de Fora. Em 89 eu entrei, o meu concurso foi em 86, eu já era vereador. E aí fiz toda a carreira no setor público. 18 anos no parlamento, 18 anos no executivo. Minha irmã é do Fisco Federal, auditora federal, foi superintendente regional de julgamento e de fiscalização, foi do Conselho do CARF. Então, eu tenho um convívio muito grande, eu sou economista e professor de Economia Brasileira e Finanças Públicas, e fui secretário de Planejamento e Orçamento. Então, eu tenho uma inserção muito forte nesse tema. E, por outro lado, o governador é o contrário de tudo. Ele tem 4 anos na vida pública, não compreende a dinâmica do setor público. Ele fez a carreira toda no setor privado, cobrando, vocês sabem qual é o juro da loja Zema? A dívida nossa do governo com o governo estadual, com o governo federal, é inflação mais 4. Na loja Zema é inflação mais 400. Você compra 4 geladeiras e leva uma de brinde. Só deixam levar só a de brinde, né? As outras ficam no lucro da financeira. Então, e há uma visão tosca, liberal. Eu tenho vários pontos de contato com o liberalismo, mas eu aponto a necessidade da social-democracia se aproximar do social-liberalismo, como foi feito na Alemanha, na configuração do atual gabinete, que é social-democracia, verdes e liberais. Mas a visão do novo é uma coisa anti-Estado, é uma incompreensão da natureza da sociedade brasileira. Eles veem, e isso se traduz numa certa raiva das políticas públicas e do servidor público. Eles têm uma incompreensão do papel do setor público para compensar as desigualdades produzidas pelo mercado. Eles têm uma dificuldade enorme
querem um Estado mínimo radicalmente reduzido, querem privatizar, inclusive, a orquestra filarmônica, né? É assim uma coisa impensável. Então, é um governo absolutamente medíocre, com uma visão medíocre, e que propaga duas falsas ideias, que o governador é um mineirinho simplesinho, igual a gente, que lava a própria roupa e o próprio prato, sendo que ele é um milionário, e, por outro lado, a ideia que o trem está nos trilhos. Um ajuste fiscal que não foi feito, ele deu sorte da liminar que o Fernando Pimentel conseguiu no apagar das luzes, e ele usufruiu. Vão ficar 50 bilhões, no mínimo, eu não estou nem fazendo a correção, que é metade de uma receita total anual. Nosso orçamento está em torno de 130 bilhões, com juros isso deveria ser 65, portanto, metade de uma receita anual, fora os restos a pagar, extra dívida, e fora o desequilíbrio previdenciário, que será crescente. Mas, especificamente, no ponto final que a nossa presidente tocou, eu era da Comissão de Finanças e Tributação, ajudei o Raul na concepção da PEC 110, discuti muito a 45 com o Rodrigo Maia, que estava aí com o Bernardo Api, e essa é a reforma mais importante do Brasil. Nós temos dois sistemas que são os piores do mundo, o sistema eleitoral e o sistema tributário. Ele é tudo de ruim. Ele é burocrático, caro, ele é regressivo, injusto, e ele não é eficiente, eficaz. Então, nós temos que mudar isso por várias razões. Pela competitividade da economia, mas pela justiça social. E nós temos que ter coragem de mexer nisso. Mas eu sempre falei que reforma tributária é um assunto bom de falar e difícil de fazer. Quem tem não quer perder, quem não tem quer ganhar. E aí o conflito distributivo instala o impasse e o imobilismo. Eu creio que se o Rodrigo Maia tivesse ainda à frente da Câmara, a 45 tinha ido para frente. Mas não basta 45 a criação do IVA, porque ela não mexe no problema da regressividade. Você teria que transitar do imposto sobre consumo pela tributação da renda e do patrimônio. Ter uma coisa mais equilibrada. E a gente vai fazendo a conta-gotas. Essa última PEC votada, fizeram a coisa certa do jeito errado. É um estupro federativo que foi feito. É óbvio que o modelo tributário não pode pesar a mão em eletricidade, telecomunicação e combustível, porque isso contamina todas as cadeias produtivas. Mas não é do jeito que foi feito, isso não pode o Congresso, o governo federal, baixar um prato feito e falar, a partir de agora você vai perder 12 bilhões, um Estado que já está quebrado, que tem o orçamento deficitário. E aí vem um pacotão unilateral, sem conversação, onde você tira, de repente, 12 bilhões. Então, realmente, não há muita chance, eu até queria ouvir vocês, muitos empresários, e eu reconheço o Paulo Brant, meu vice, que é atual vice-governador e que entrou em processo de divergência com o governo há muito tempo, ele me fala que essa área de fomento econômico, e eu tive depoimento em Ubá de um empresário paulista que estava vindo para Minas. Então, esses regimes especiais, algumas mudanças legais e normativas, parecem, eu não estudei a fundo, parece que produziram bons efeitos na atração de investimentos. E aí o quadro da Fazenda, embora o Zema não goste dele, é que trabalhou essas mudanças, né? Então, assim, mas no fundamento, no fundo, eu fui em Uberlândia ontem, e lá, como um polo da atacadista e assediado
pela guerra fiscal, eu falei, olha, não tem jeito. E perguntaram se eu manteria os regimes especiais. Eu falei, ó, o necessário é acabar com a guerra fiscal, que é um dos objetivos da reforma tributária. Se a gente tiver o IVA com tributação no destino, a gente acaba com a guerra fiscal. E eu tinha esquecido de listar esse objetivo também central, porque a guerra fiscal é um inferno em que todos perdem a médio e longo prazo. A sociedade perde, e quem aumenta a sua lucratividade são as empresas, que se apropriam disso, um dinheiro precioso que falta na educação, na saúde pública, na segurança. Então, eu acho que tem que ter um esforço, e uma das grandes limitações do governo Zema é que ele não sabe o tamanho da cadeira. Essa é a terra de JK, de Tancredo, de Itamar Franco. Ele, para vocês terem ideia, fiquei sabendo, ele foi renegociativo, falou com o Bolsonaro mandou ele para o Paulo Guedes. Aí o governador de Minas, governador de 20 milhões de brasileiros, o Paulo Guedes não recebeu ele. Mandou o Mansueto, meu grande amigo Mansueto, então secretário de Tesouro, atender. O Mansueto tinha compromisso, cumprimentou o governador, deixou uma técnica do terceiro escalão, que é uma técnica, e que deu um não na cara dele. Eu, se fosse governador, e o Paulo Guedes não me atendesse, eu descia na hora, telefonava para o presidente e botava a boca no trombone na imprensa. É não ter noção de autoridade. E na reforma tributária, faltou a voz de Minas. O que o Zema fez? Ele não se reuniu nenhuma vez com 53 deputados e com os 3 senadores para discutir regime de recuperação fiscal, para discutir reforma tributária. Eu estou chegando nessa... Eu estava morando em Brasília, 3 anos em Brasília. Então, eu estava vendo muita distância, mas com o passar da campanha, eu estou escolhendo o adjetivo que caracteriza esse governo, porque, pela não ida dele nos debates, eu comecei a ver que o grande adjetivo, a grande adjetivação é a ausência. Ausência de tudo, ausência de liderança, de pulso, de clareza estratégica, ausência de Minas no cenário nacional. Esse é o governo da ausência, quando a política é a arte do encontro. A próxima pergunta, então, é da entidade... Sinjus está presente? Sindicato de Servidores da Justiça da Segunda Instância do Estado de Minas Gerais. Tudo bom, candidato? Marcos, companheiros. Tá? Minha pergunta, uma questão tem a ver com orçamento, outra questão tem a ver com responsabilidade política do Estado, do governo, junto na relação com a União. Estou falando de dívida, né? Da dívida, chamada dívida, suposta dívida de Minas com a União. A primeira questão é a seguinte: todos há um bom tempo, né? E eu fui do Comitê Orçamentário de Segundo Grau lá do TJMG, né? 7, 8 bilhões, a gente tratar sobre isso no comitê, né? Que é um posto dos cidadãos de Minas Gerais. Então, eu fui do comitê e gosto muito de orçamento. Gosto muito de orçamento e sei que orçamento é recursos, como chama? Recursos limitados, né? Ou seja, você tem um orçamento desse tamanho, com previsões, né, de receita, etc. E tal, e você tem responsabilidades, né, para você cumprir. Então, há bom tempo que o orçamento de Minas Gerais é feito com muitas concessões, né, com muitas renúncias fiscais de grupos econômicos, etc. E tal. A pergunta é, caso eleito, o senhor pretende rever isso? Porque se eu faço renúncias fiscais, eu estou beneficiando setores da sociedade, às vezes famílias, né? Porque Minas Gerais é muito feito de famílias, né? Em grupos econômicos. Eu vou citar apenas o transporte, que é uma delas, né? Um dos problemas enormes de Minas Gerais tem a ver com o transporte. Mas estou falando de outras famílias também, ligadas à mineração, etc. E que o Zema também faz parte desses beneficiários, né? Das renúncias fiscais e tal. Pretende rever isso no sentido de que reduzir as renúncias fiscais do ponto de vista que o orçamento tenha mais recursos para as áreas sociais, para os cidadãos mineiros, para os mais pobres, etc., etc., etc. Esse é um ponto.
O outro em relação é o que a gente chama eu chamo de uma suposta dívida com a União que Minas Gerais tem, né? Em 96 foi a Lei Candir, nome do ministro na época de planejamento, etc. E tal. O governo Zema simplesmente disse, olha, eu vou deixar para lá 90 e poucos % do que da Lei Candir, algo em torno, era 135 bilhões, portanto, 120 e poucos bilhões foi dito, olha, não quero saber isso da União. E, ao mesmo tempo que faz isso, há um movimento sobre o regime de recuperação fiscal que deixa Minas Gerais, né, sem governo durante um bom tempo, quase uma década, quase duas gestões, né, para frente e tal. Ou seja, com o regime de recuperação fiscal, e tem tudo a ver com essa não quero saber dos cento e tantos bilhões, como se fosse pouca coisa, né, cara? O que significa 126 bilhões para um Estado, com famílias pobres, muito desemprego, né? Quem conhece Minas Gerais sabe o que os rincões de Minas Gerais, as famílias, né? Eu estou falando de pessoas, né, cara? Cada centavo, para mim, significa pessoas, né? Não significa um dinheiro de R$1 que eu levo ali, né? R$2, significa pessoas, né, que estão passando necessidade de arroz, de comida, de emprego, etc. e tal. Então, a pergunta segunda é essa, né? Pretende fazer, e nós reivindicamos isso há muito tempo, uma auditoria nas contas do Estado, no sentido de reivindicar, seja politicamente, seja judicialmente, junto ao STF, que essa questão seja recuperada para o Estado, porque é uma perda muito grande, porque quem perde isso são as famílias. São as famílias de Minas Gerais, são os trabalhadores, são os mais pobres, e o pequeno empresariado, né? Porque eu falo assim, o pessoal acha que a economia funciona com as grandes empresas, né? Que servem para exportações, etc. Mas, no dia a dia comum, são os pequenos empresários que ajudam, né? O dia a dia das pessoas e tal, né? Eu falo isso porque eu faço minhas compras no meu bairro, né? Lá em Contagem, no Riacho, e fico muito feliz de, a cada compra que eu faço no mercadinho lá do Seu João, tem 3 empregos que estão sendo mantidos ali, né? Dentro do meu bairro e tal. Mas é isso. As 2 perguntas têm a ver com a renúncia no orçamento, e a outra tem a ver com a questão da possível auditoria, né, da dívida do Estado, e eu já indico uma conversa com a Auditoria Cidadã da Dívida, que tem quase 3 décadas de muita responsabilidade com esse tema. Bem, então, são 2 questões. Primeiro, a política de incentivos fiscais é um subproduto da guerra fiscal. Você gerou, ao longo de décadas, compromissos de renúncias com o objetivo de atrair investimentos e empregos. E isso mostra perversidade, e isso eu já tinha falado, no médio e longo prazo, a sociedade como um todo perde com a guerra fiscal. No orçamento federal, são 500 bilhões por ano. E, obviamente, você tem que rever isso. Há um complicador que é de natureza jurídica. Você que é do Judiciário, do Poder Judiciário, esses incentivos foram consolidados na forma de contratos. Então, tem que ter um estudo caso a caso, porque senão vai judicializar. Você não pode suspender em todos os casos, aí tem que ter uma análise caso a caso. Você não pode suspender unilateralmente incentivos que estão garantidos por atos jurídicos perfeitos, contratos e tal. Então, isso é um trabalho de fazer um pente fino e ver... Hã? É ruim, mas é o que temos para a hora, é fruto da nossa história. Mas é possível reduzir, se tudo está amarrado com a reforma tributária. Se a gente acabar com a guerra fiscal, a polêmica, por exemplo, do ISS e do IPVA das locadoras morre, porque aquilo foi fruto da guerra fiscal. O Paraná estava ameaçando levar tudo. Então, é o equívoco desse modelo tributário nosso. Então, incentivos é desejável. Eu acho que tem que ter política de desenvolvimento, principalmente para as regiões mais pobres, porque, olha, eu tenho viajado o estado todo.
o Sul, o Triângulo, o Alto Paranaíba e o Noroeste, se o governo não atrapalhar, já ajuda muito. Se puder ajudar, porque são regiões dinâmicas. Já a Zona da Mata, o Vale do Rio Doce, o Mucuri, Jequitinhonha, norte de Minas, embora Montes Claros, por exemplo, esteja atraindo investimentos interessantes por 2 plantas de biotecnológicos recentes e tal, mas quando você vai para o interior do Jequitinhonha, interior do norte de Minas, é um troço desafiador você imaginar. Eu era votado em Turmalina. A gente perdia todo ano 5.000 votos, porque os jovens iam para São Paulo participar do corte de cana e da colheita do café. E voltavam depois da eleição. Voltavam em dezembro para as festas de final de ano. Então, assim, é dramático você ver aquele mar de eucaliptos que dá pouquíssimo emprego, e aí você fica imaginando. Mas também há muita incompetência. Eu tive vontade de chorar em Salinas, eu fui num sábado lá. Eu participei da inauguração do Museu da Cachaça, que é lindo, a concepção é linda. Uma curadoria, assim, tem uma sala com as cachaças e espelhos, que é maravilhosa. Eu cheguei lá, o descuido, ali você tem uma possibilidade de geração incrível de renda a partir do turismo. É o turismo da cachaça. Mas o turista tem que chegar lá, visitar o museu, sair dali, visitar o engenho, e depois comer um franguinho com quiabo, um frango a molho pardo, um lomba mineira, e tomar uma cachaçinha e tal. Quando eu vi o museu, as paredes descascadas, a sala de cinema, que era para ficar passando full time os depoimentos dos produtores, o projetor tinha estragado e estava lá só os fios, há muitos meses. As salas de ver vídeo laterais, os 2 boxezinhos para as pessoas... Um está sem televisão e a outra televisão está estragada. A associação de produtores saiu do espaço que estava reservado. Assim, um caos. Então, é um desafio grande. Então, tem que ter uma política de desenvolvimento, mas a principal alavanca não pode ser a renúncia fiscal. Então, eu sou a favor de uma revisão rigorosa, mas com segurança jurídica, porque você não pode atropelar a lei e os contratos. Sobre a Lei Candir, eu já discuti isso tanto. Eu também cheguei a dar aula de macroeconomia e tal. Primeiro, ontem, a Associação Mineira de Municípios Mineradores me entregou uma carta, e um dos pedidos é para tributar a riqueza exportável não renovável, no caso minério. O problema é o seguinte: esse é um conceito universal e correto da Lei Candir. Você não exporta imposto. Porque se fosse legal, se fosse tranquilo, assim, imposto não chamava imposto, chamava voluntário, né? Ele chama imposto porque é imposto. Nós com nós mesmos, brasileiros com brasileiros, mineiros com mineiros. Qual é o padrão de vida que a gente quer? Qual é a educação, a saúde, a segurança que a gente quer? A infraestrutura. Quanto custa? Quem vai pagar? Como é que distribui a carga tributária? Essa é a discussão. Mas o estrangeiro não paga o nosso imposto. Essa é uma questão interna nossa, da sociedade brasileira, porque senão você perde competitividade. Nenhum país exporta imposto. Então, a Lei Candir é correta. Qual é o problema? É a falta de clareza no tão decantado Pacto Federativo. No momento de consolidação da Lei Candir, tinha que ser refeito o pacto. Isso tem que ter uma repactuação permanente. E essa coisa do cálculo é tanto chute,
porque você não consegue calcular, nunca conseguiram erguer uma metodologia aceita e consistente de apuração das perdas da Lei Candir. Porque, se por um lado você abre mão da receita, por outro lado, com a dinamização das exportações, você gera efeitos dinâmicos na economia que geram impostos. Então, é muito difícil você apreender, e sempre foi um chute político. Todo ano a compensação do Lei Candir, o Orion, que é um cronista político conhecido, era sempre assim, um jogo de pressão e tal. Aí não falei isso. Não, estou falando que não há uma metodologia consistente para apurar, precificar qual é a perda, porque você não tem controle sobre todas as variáveis. Mas aí era um chute político, assim, pressão dos governadores, do parlamento e tal, aí arbitrava, esse ano vai ser 10 bilhões de compensação. Mas aquilo era um número político. É 7, é 10. Então, assim, essa pendência, na verdade, tudo remonta à redefinição do Pacto Federativo, da reforma do Estado. O que nós queremos dos governos, quem faz o quê, quanto custa e como é que distribui esse custo na carga tributária. Essas questões estão por ser respondidas. Tem que ter uma repactuação, e é importante que Minas tenha uma voz firme para, inclusive, o Zema não tem articulação nenhuma, né? Eu tive, é só ver no meu site os apoios que eu tenho de ex-ministros, ex-governadores, Armínio Fraga, Edmar Baixa. Quer dizer, eu tenho articulação com a imprensa nacional, com grandes economistas, com grandes líderes políticos. Tem que os governadores, o Fórum dos Governadores, tem um papel essencial na redefinição desse pacto. E a negociação da Lei Candir, embora tenha estados que não sejam tão exportadores como Minas Gerais, isso interessa a todos. Então, tem que ser repensada essa questão, mas se houver uma reforma tributária, não interessa a cor do gato se matar o rato, né? Segundo Deng Xiaoping, né? O líder que fez o capitalismo de Estado na China. Não interessa o rótulo, se é compensação da Lei Candir ou se é uma outra coisa qualquer. O que importa é uma distribuição justa dos recursos que vêm dos tributos da população. Uma próxima pergunta. Sérgio Usmig, Sindicato de Servidores da Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais. Sou Felipe Galego. Só reforço, por favor, fazer a pergunta bem enxuta dentro dos nossos 3 minutos, para a gente aproveitar melhor o tempo do candidato. Boa tarde a todos, né? Já estamos aí na tarde. Boa tarde, candidato. Obrigado pela presença e disponibilidade. Boa tarde, queridos colegas aqui. Agradecer especialmente a FENG, né? Cedendo o espaço. Enfim, como já foi apresentado, meu nome é Felipe Galego, sou terceiro vice-presidente do SEJUSMIG, o Sindicato de Servidores do Poder Judiciário de primeira instância do Estado de Minas Gerais. A nossa colega aqui da FENG já disse muito bem na introdução da pergunta dela, né, que nós, servidores públicos, estamos aqui representando, né, servidores públicos do Estado de Minas Gerais, ultimamente temos sofrido ataques de todos os lados e de todas as naturezas. Estão vendendo uma ideia, e o pior é que a sociedade tem comprado essa ideia de que o servidor público é o culpado de tudo, né? Nós somos hoje inimigo número 1 da nação, da sociedade, segundo alguns pregam, né? No caso dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, é sabido que, nos últimos anos, né, a gente tem sofrido desvalorizações extremas, né? Governos com pouco diálogo com os servidores públicos, salários atrasados. O atual governador Zema
muito pouca sensibilidade, não só com o servidor público, como trabalhador de forma geral, né? Circulou aí na internet, na imprensa, um vídeo dele falando que na cidade dele, qualquer R$ 300 pagava uma empregada doméstica. Isso é um absurdo, né? Então, a pergunta que eu faço para o candidato é essa, né? Aqui no Serviço Público de Minas Gerais, a grande maioria das categorias já estão aí há anos sem reposição das perdas inflacionárias, né? E, portanto, seus salários têm perdido o poder de compra. Se eleito for, qual será a sua política para valorização dos servidores e, consequentemente, né, dos vencimentos dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais? Muito obrigado. Bem, eu acho até que a imagem, eu fui servidor público todo o tempo, só tem um curto período dos últimos 3 anos na iniciativa privada. Eu acho que já teve pior. Na época do Collor, estava mais consolidada essa visão hostil. E hoje, depois da pandemia, principalmente, eu acho que a sociedade fez um grande reconhecimento ao SUS, por exemplo. Eu não acho que há uma hostilidade na sociedade. Existe essa visão tosca, liberal, ou tosca, que não representa a totalidade do pensamento liberal. Eu sugiro, quem quiser conhecer um pouco o liberalismo, o último livro, não romance, mas de ensaios do Mário Vargas Llosa, que Chamado da Tribo, que ele mostra como ele foi do marxismo para o liberalismo através de 9 autores, um capítulo para cada autor liberal, e que não é essa coisa tosca que eles vendem aqui em Minas, de raiva do setor público, do Estado, do servidor. Eu acho que a sociedade não está nessa. O problema central é, obviamente, eu, como servidor, tenho clareza, como ex-secretário de Saúde, como ex-vice-ministro do Meio Ambiente, como ex-secretário de Planejamento e Orçamento, que governar o empreendimento empresarial ou público é feito de 3 coisas: boas ideias, capacidade de planejamento estratégico, capacidade gerencial, que tem a ver principalmente com recursos humanos, mas também com estruturas e processos, e padrão de financiamento consistente. Esse é o triângulo do empreendimento, do sucesso. Dinheiro, pessoas e processos e estruturas e boas ideias. Tem gente que não tem boas ideias. Esse governo, por exemplo, é um deserto de ideias. Não tem política pública de saúde, de educação, de ciência e tecnologia, não tem nada. É um deserto de ideias. Mas mesmo que você tiver boas ideias, se não tiver dinheiro, você não faz nada. Mas você pode ter boas ideias e dinheiro e não conseguir tirar as ideias do papel, porque você não tem capacidade, você tropeça na capacidade gerencial, ou em leis, em judicialização, ou em obstáculos políticos, ou na questão dos recursos humanos. Se você não envolver boa educação, não adianta você ter a melhor ideia sobre política educacional se o professor está com raiva e mal remunerado e mal estimulado. Então, tem noção, as 3 principais políticas públicas, educação, saúde e segurança, depende do astral do servidor. Na segurança pública, o pessoal não confia no Zema, porque ele rompeu a palavra, assinou, anunciou e não cumpriu. Isso, para o mineiro, é fatal. A palavra confiança só se quebra uma vez. Você não recupera, é cristaleira, que espatifa e não dá para colar. Então, o nó górdio é a questão da crise fiscal. Não para ganhar medalha de responsabilidade fiscal ou manchete de reconhecimento. É porque sem dinheiro não se faz nada na educação, na saúde, na segurança pública e na infraestrutura. E um ponto central é a questão previdenciária. Eu acabei me especializando um pouco nisso, fui
vice-presidente da Comissão de Reforma da Previdência, o Brasil optou por um modelo de repartição simples, que, com a transição demográfica, é insustentável. Nós tínhamos 30 anos atrás, o Brasil seria outro se lá 30 anos atrás, 40 anos atrás, porque antes de 40 anos atrás, a questão previdenciária não era importante, porque a expectativa de vida era muito baixa. Você imagina que a penicilina foi descoberta na Segunda Guerra Mundial. As pessoas morriam de doenças, não tinha antibiótico. Então, as pessoas viviam até os 40, 45 anos, 50 anos. Não viviam até os 80, 85. Nós tínhamos que ter feito um sistema de capitalização, com a contribuição patronal e do servidor, e o sistema previdenciário deixaria de ser um problema para ser fonte de soluções, como a Previ, a FUNCEF, a Petros, são grandes investidores institucionais. Todos os fundos de previdência no mundo são grandes provedores de capital para investimento e desenvolvimento. O sistema de repartição, o ativo paga o inativo. Só que enquanto tinha 8 jovens para cada idoso aposentado, era ótimo. Não era problema. Só que com a transição demográfica, a pirâmide virou um retângulo e inviabiliza cada vez mais. Hoje, em Minas, cerca de 10 bilhões de reais são tirados da educação, da saúde e da segurança e da infraestrutura para subsidiar aposentadorias e pensões. E como uma safra enorme de servidores vai aposentar nos próximos 10 anos, esse número vai crescer de 10, 12, 14, 16. Porque você tem os dois lados. Se fosse um sistema de capitalização, seria um sistema paralelo. Quando você transitasse, aposentasse, você pulava para fora. Você iria ser remunerado para fora. O problema é que, hoje, 45% da folha é para aposentados. Então, assim, você não tem capacidade nem de reposição, quanto mais de melhoria substantiva dos salários. Se fosse um sistema de capitalização, a reposição do professor, do policial, do médico, do enfermeiro, seria imediata. Você iria para outro sistema, ser remunerado por um sistema paralelo, e não faria uma competição interna. O que acontece no sistema de repartição atual é que você esteriliza recursos públicos. Quem pula da cá, a conta continua igual, a despesa continua igual, só que não produz serviços públicos. Então, você vai com uma esterilização crescente de recursos públicos. A saída, eu costumo dizer, o nosso imbróglio fiscal não é para ninguém botar defeito. Quem fizer demagogia com isso não é gente séria. Eu até brinquei, quando me procuraram em 2018, depois da bagunça que o Fernando fez nas finanças públicas, me procuraram para me ser candidato a vereador. Uma série de prefeitos, vereadores, deputados, falaram, você tem que ser candidato e tal, você já devia ter sido em 2014, agora você tem que ser. Eu falei, olha, se não tiver nenhuma chance de ganhar, eu topo. Mas se tiver chance de ganhar, eu não topo, não. Porque é uma equação muito difícil, muito difícil. Aí eu brinquei, falei, olha, só uma inflação do Sarney ou um crescimento chinês que pode produzir um ajuste num quadro tão desajustado como esse. Não há, qualquer dona de casa, qualquer trabalhador, não tem mistério, não, é cortar despesa, aumentar a receita, a eficiência da máquina arrecadadora, vender patrimônio, mas para uso nobre. Nós privatizamos pela via mais preguiçosa a Eletrobras, enfiamos tudo numa gastança de um semestre. Se você vende patrimônio, você tem que dedicar o chamado ajuste patrimonial. Você pega um ativo, vende o ativo para fazer frente a um passivo de longo prazo. E não queimar em 6 meses uma Eletrobras inteira. É o que vai ser feito.
Então, o trabalhador, se é dono de casa, sabe muito bem. Está começando a ficar endividado, tem que aumentar a receita, fazer bico. Um membro novo da família vai trabalhar para incrementar a renda familiar. Ou então cortar a despesa. Né? Já não tem final de semana, não tem férias. Ou vender patrimônio, mas é o que nós, economistas, falamos. Não adianta vender geladeira para pagar comida, porque geladeira é uma só, comida é todo mês. Então, há que ter um arranjo criativo, que passa pela renegociação da dívida, avaliar a máquina pública e esperar crescimento econômico, que é a única coisa que, além de aumentar a eficiência da máquina, combater a sonegação, sem aumento de carga tributária. Então é isso, mas não é fácil. É necessário, mas até você falou com muita responsabilidade, porque as pessoas, o Congresso atualmente está numa demagogia, num populismo, porque diferente do que você falou, que o orçamento é finito, não é um saco sem fundo, o Congresso Nacional está agindo como se fosse um saco sem fundo. E que tivesse uma palavrinha mágica, que é dita lá, chamada vontade política, como se vontade política gerasse riqueza. E não é verdade. Então tem que ter muita seriedade e diálogo. E isso é que eu ofereço uma perspectiva diferente. O Zema terceiriza o diálogo, né? Ele não tem coragem de receber, não, sei lá, é muito tímido, não é dado ao diálogo. Ele terceiriza para o Rasputin e para o cardeal Richelieu, ele, né? E não assume. Eu vou dialogar, porque eu fui vereador, prefeito, fui vereador, deputado estadual, deputado federal, fui líder estudantil. Na minha época, eu dirigi a Assembleia com 2.000 estudantes. Às vezes tinha encontro de 500 estudantes e tinha 501 correntes. Então, tinha que presidir o diálogo. Então, é isso, é dialogar. Isso eu ofereço, eu não vou terceirizar. Vou dialogar diretamente com as associações, com os sindicatos e empreender um ajuste fiscal, porque, diferente do que o Zema está falando, a coligação dele chama Trem nos Trilhos. E o trem não está nos trilhos. Mas é isso, é muito. A tarefa de governar Minas agora, tanto que o Tesouro Nacional, eu mencionei isso já aqui, porque eu vim de outro debate, eu falei já da classificação do Tesouro Nacional. Entrem no. O Tesouro tem um ranking. O Espírito Santo é nota A. Aí tem uma série de estados com nota B, nota C. São Paulo tem nota B. Minas está em último lugar com o Rio de Janeiro, com nota D. E é o Tesouro Nacional, instituição de Estado, que passou pelo governo Sarney, Fernando Henrique, Itamar Franco, Lula, Dilma, Michel Temer, Bolsonaro. Quer dizer, será que tem uma má-fé do Tesouro Nacional no governo Bolsonaro contra o Zema? Pelo contrário, eles são aliados. E o CLP, Centro de Liderança Política, fundado e presidido pelo Luiz Felipe Dávila, presidente candidato a presidente do Partido Novo, soltou um ranking dos estados agora. Vocês podem entrar nos dois sites do Tesouro Nacional, no relatório de acompanhamento, já saiu o terceiro trimestre, está disponível a consolidação em maio e junho. E o do CLP também está é só entrar no site deles. Minas está em 26º lugar em solidez fiscal, só na frente do Rio Grande do Norte. Então, é o seguinte, quem está metindo? O Zema, o Tesouro Nacional ou o CLP? É isso, a encrenca é essa. Próxima pergunta, a entidade que fará. Sindifisco, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal Estadual de Minas Gerais,
Edson Matheus, presidente, por favor. Boa tarde a todos, gente. Nesse dia, como a Sara disse, muito especial para nós, né? Dia do auditor fiscal, né? Queria pedir licença aqui para parabenizar toda a nossa categoria pelo dia, tá? E como a Sara também comentou, o presente que nós tivemos de véspera foi um vídeo do atual governador criticando duramente o funcionalismo, falando de que é igual empresa privada, e quer dizer, terrível isso, né? Agradecer a presença do senhor mais uma vez, nós já tivemos juntos lá na Associação dos Oficiais também, né? Eu queria abordar um outro tema aqui, que é o regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal, apontado pelo atual governo como a única solução para o equacionamento da dívida pública do Estado, né? Traz sérias consequências, não só para o Estado, como para seus servidores, né? Só para você ter uma ideia, o Estado vai ser administrado por um conselho gestor com 3 membros, sendo que 2 desses membros são indicados pelo governo federal. Isso é como dar um... são 3 membros, 2 indicados pelo governo federal. Então, quer dizer, isso é praticamente um cheque em branco, né? Além disso, também, graves consequências para o profissionalismo, como perdas de direito, 9 anos sem aumento salarial, né? Queria ver o que o senhor pensa sobre essa questão do regime de recuperação fiscal, sobre essa questão da dívida também, já foi falado sobre auditoria e outras coisas. Muito obrigado. Vou começar pelo fim. Como é que chama a presidente do movimento da Auditoria Soberana? Fatorelli? Hã? Maria Lúcia. Ela virou minha amiga lá no... O problema, gente, não é de auditoria. A dívida é transparente. A contabilidade na Secretaria da Fazenda, e no setor de dívida pública, eles têm os registros todos. Foram títulos lançados, foram contratos feitos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco Mundial. Então, você tem... não há questionamento sobre a... São servidores que estão lá, que podem testemunhar, tudo é transparente, está lá, não tem mistério, não tem nenhuma manipulação no estoque de dívida. Tem questionamento sobre taxa de juros, inflator, tem hora que a Selic é favorável e o PCA não é, aí depois inverte. Tanto que mudou. O que eu ofereço de diferente na renegociação da dívida é experiência, mais uma vez. Fui eu que, entre outros, renegociei a dívida, a primeira renegociação em 1997. Eu, Valfrido Marisguia, João Heraldo, Márcio Favila, Luiz Antônio Ataíde, Luiz Schwartz, Noronha. Foi a equipe que acompanhou a renegociação. Eu, Márcio Favila, ficamos 18 horas dentro do Tesouro Nacional negociando o texto do ajuste fiscal. Era uma bagunça. Era uma bagunça. Não tinha nenhum... Uma das coisas que dinamitava a credibilidade do Brasil era a falta de controle sobre a dívida pública. Os estados podiam lançar títulos no mercado, as grandes prefeituras podiam lançar dívida mobiliária, e não havia controle, era um descontrole completo. Então, com essa medida, em 1997, se centralizou toda a dívida pública no governo federal e inibiu uma série de coisas positivas, por exemplo, operações de hot money, de curto prazo, que eram taxas de juros abusivas, e fechou o portão para desorganização, para o descontrole do endividamento público. O que ocorre? Eu acho que há uma discussão distorcida em Minas. O problema não é o regime de recuperação fiscal em si, porque isso, por exemplo, é um absurdo, a perda de soberania e gestão, mas isso está no quadro normativo, né, na regulamentação da lei, não está na lei. O formato do acompanhamento, esse comitê. Isso depois, não sei se está no decreto ou numa portaria do Ministério da Economia. Mas o problema em si
não é o regime. O regime é uma consequência. O Espírito Santo não está com problema, não tem nenhuma contradição com o regime, porque ele não está em crise fiscal. Ele é nota A. Paulo Artug fez um belo trabalho lá e o Renato Casagrande manteve de responsabilidade fiscal. E eles não estão precisando, estão com tudo equacionado. Então, assim, o problema não é o regime, o problema é a nossa crise. É o nosso estrangulamento fiscal, é a nossa equação fiscal que nos leva a ter nota D e ficar em 26º lugar no CLP. É muito complexo isso. Nós somos devedores, não credores. Na hora que cair a liminar, você tem duas opções. Ou pagar à vista, o que está represado, as parcelas, a dívida, o estoque da dívida deve estar em torno de uns 190 bilhões. E o atraso do represado das parcelas não pagas em torno de 50. Então, na hora que cai a liminar, você tem que pagar à vista esses 50, o que é impossível, porque corresponde a 40% de uma receita anual, receita total, não corrente. Ou você tem que renegociar, pegar esses 50, somar nos 190 e repactuar para 20 anos. Então, eu tive uma reunião, eu sou tão responsável, quando começou essa especulação que eu seria candidato ao governo, e como eu conhecia o Estevão Conago, que é o secretário nacional do Tesouro, eu estudei o relatório do primeiro bimestre, que era o que estava disponível. Essa reunião foi em maio. O segundo bimestre ainda não estava disponível, março, abril. Mas eu fui com o primeiro, marquei com o Estevão, ele levou 3 técnicos do Tesouro Nacional. E sabe qual foi a conclusão? Se houver muita boa gestão, muita responsabilidade em Minas Gerais, daqui a 10 anos tem luz no final do túnel. As pessoas subestimam o imbróglio fiscal de Minas Gerais. Mas pode ter coisa superveniente aí, né? Agora mesmo teve saldo de caixa, fruto da inflação alta e da depressão as despesas foram contidas pela pandemia. A cidade administrativa ficou fechada, as escolas ficaram fechadas, então o custeio foi lá embaixo. Enquanto isso, veio porque a população e as empresas sofrem com a inflação. Os governos são sócios da inflação. O ajuste mais perverso para a sociedade, mas mais indolor para os governos, é a inflação. Porque, como a nossa matriz tributária é assentada nos impostos sobre consumo, na medida que a inflação vai a 12, 15, já foi 25, e você mantém as despesas congeladas, você faz o ajuste inercialmente. E isso aconteceu. Essa gastança que o Zema está produzindo, porque, em vez de pagar o para trás, ele está fazendo... Ele seduziu prefeitos e deputados com promessa de convênios futuros. Né? E esse saldo ilusório de caixa, que deve ser uns 3 bilhões, é fruto dessa conjuntura. Então, a inflação pode fazer o ajuste, você pode ter um crescimento chinês, que é improvável. Então, tem que ir trabalhando. Eu aprendi muito com o senador Zé Serra, que não adianta ficar choramingando, sentar no paralelepípedo e ficar choramingando. O problema é para ser resolvido. E aí é um passo depois do outro. Mas a conclusão, eu brinquei com a equipe do Tesouro Nacional, eu peguei o relatório, vocês não esqueceram uma página qualquer do relatório com uma notícia só boa para Minas Gerais, não? Porque entrem lá. Vejam esse relatório de acompanhamento
é uma tragédia. Todos os gráficos, resto a pagar, parece uma... porque são os 26 estados e o Distrito Federal. São gráficos de barrinha. No resto a pagar, a Barra de Minas parece uma girafa em cima de uma floresta, porque vem tudo assim. Mas, enfim, esse é o tamanho do problema. Próxima pergunta, então, da entidade. Sindicemp, Sindicato Servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Ellen, por favor. Boa tarde, gente. Boa tarde, Marcos. Queria agradecer mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Bom, uma das marcas do governo Zema realmente foi a falta de diálogo, né, como foi bem representado aqui pelos nossos colegas. Para nós, dos sindicatos, a gente tem marcas muito importantes que foram censuras e cassação de licenças de dirigentes. Então, eu queria te perguntar como você pretende manter o diálogo conosco e na sua proposta de governo, como a gente estaria incluso para poder defender e discutir sobre os interesses dos servidores. Muito obrigada. Eu fui dirigente estudantil e depois sindicalista da Associação dos Professores da Universidade. Eu nasci no meio da luta pela democracia e num ambiente plural. Eu acredito no diálogo. Para vocês terem noção o quanto eu acredito em administração participativa, na Secretaria da Saúde, nós tínhamos um encontro anual de planejamento estratégico em dezembro, onde eu abri os números para a equipe do que nós íamos fazer, fluxo orçamentário e financeiro, metas, cada programa, saúde em casa, quantas unidades básicas nós vamos construir, farmácia de Minas, quantas nós vamos, sistema de transporte sanitário, isso com meta, orçamento e fluxo financeiro. Full disclosure, transparência total. Eles ficavam com isso. E tanto que, quando alguém tinha uma ideia nova, eles apelidaram esse documento anual de Bíblia. Então, os próprios coordenadores, superintendentes, diretores de área, quando alguém tinha uma ideia nova, eles falavam para o outro assim, está na Bíblia? Está na Bíblia? Então, eu compartilhava. Esse encontro eram umas 70 pessoas, inclusive das fundações ligadas à Secretaria, a FUNED, a Fundação Hospitalar, a Fundação Hemominas e a Escola de Saúde Pública. Então, o sistema tinha o planejamento, então, aquela coisa de bússola, de orientação estratégica, e tinha a dinâmica da participação. Então, eu acredito nisso, eu já pratiquei isso. Então, a interlocução eu não vou terceirizar, como eu disse. Eu não tenho nenhuma dificuldade. O Mário Covas me falava sempre, o não bem explicado é melhor do que o sim autoritário, ou o não explicado e autoritário. Então, assim, eu sou avesso à demagogia, populismo. Às vezes, nós, servidores públicos, nos fechamos numa perspectiva corporativista, sim. Você do Ministério Público, vocês dois do Judiciário, há privilégios que a sociedade não aceita. O teto constitucional na cúpula, às vezes, é uma ficção. Isso, claro. Eu sei. Você está difícil de você me compreender, né? Eu estou falando exatamente disso. Quer dizer, porque chegam a ganhar 150 mil por mês, de vez em quando tem um retroativo inexplicável, vai pesquisar uma coisa lá na década de 90 e faz uma coisa retroativa e atualiza, aí cada um põe a mão.
Tem cada escândalo, juiz botando mão em 1 milhão, 1,5 milhão, extra salário. Então, assim, a população, nós vivemos num país muito pobre. Aqui em Minas Gerais, durante os 4 anos, embora o patrimônio do governador tenha crescido 80%, dos mineiros, eram 2 milhões de mineiros em extrema pobreza, passamos para 3. Então, cresceu a situação de pobreza e fome no nosso estado. Então, nós temos que ter criticidade em relação aos privilégios, mas essa não é a norma, é a exceção no serviço público. Nós temos que defender a valorização, ninguém trabalha de graça. Eu, como professor, os salários na minha época estavam baixos. Eu não concordava com alguns colegas meus que falavam assim, eu só vou dar uma boa aula quando o socialismo vier ou quando os salários forem. Eu não, eu estou lá por opção, eu dava a melhor aula possível. Inclusive, dava instrumento de controle para os meus alunos. Na primeira aula, eram 20 aulas de 2 horas, eu dava o tema, a bibliografia, e até provocava eles cobrarem isso de outros professores, porque tem aquela famosa enrolation, né? Aí você briga na família, ou tem uma dificuldade financeira, e descarrega isso nos alunos, fica lá com enrolation, puxa um assunto qualquer, fica lá. Não, os meus alunos, mesmo o salário, eu falei, no dia que o salário me incomodar, eu peço demissão. Mas, enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer meu trabalho o melhor possível. Vou lutar por melhores salários, mas vou fazer o meu melhor, porque tem que olhar os professores. Eu quero fazer um pacto com os professores. Foi a única categoria que não me convidou para dialogar. Eu não quero saber se o professor é do PSTU, do PT, do PSOL. Isso é a negociação sindical, é comigo. Agora, temos que ter um pacto com o olhar da criança e do jovem, que precisa estudar, precisa de qualidade. Não transfere o problema sindical para dentro da sala de aula, não. Vem conversar com o governador. Isso é um problema nosso. Os alunos, os jovens, precisam de carinho, atenção, acolhimento e bom ensino. E não é a realidade brasileira, infelizmente. Esta na última pergunta SINDESP, Sindicato dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Não enviaram representante, mas mandaram uma pergunta. Eu peço licença para fazê-la para você. SINDESP. Qual o plano para angariar recursos suficientes para a recomposição salarial das carreiras que não tiveram correção, para aumentar o valor dos cargos comissionados de chefia, tornando-os atrativos, e para alterar, promover a valorização e reconhecimento de servidores eficientes em cargos de alta responsabilidade? Pena eles não estarem aqui. Fica até chato nessa campanha. Eu não gosto de ficar fazendo, mas é inevitável autorreferência. Eu e Renata Vilhena que estruturamos a carreira deles. E é uma aposta que é um modelo inspirado no Estado francês, onde você tem que é muito o meu perfil. Eu já tive no meio ambiente, já tive no planejamento e orçamento, na saúde, nas comunicações. Lá eles têm essa carreira, que é um especialista em gestão pública, como dizia o Valfrido Marisguia, é um resolvedor de problema. É gente que sabe juntar ideia, pessoas e dinheiro e fazer acontecer. Então, independente do lugar que você está, você é um especialista em gestão. Pode ser na educação, pode ser na saúde, pode ser na justiça, em qualquer coisa. Então, assim, é o que eu falei. A única forma não é só a questão da reposição salarial. É uma questão de recuperar a capacidade de investimento do governo. O nosso programa de investimento é pífio. As estradas estão esburacadas, os hospitais passam necessidades, tem 3 hospitais. Eu gerei os últimos 8 hospitais entregues ao SUS de Minas Gerais.
eu deixei 6 hospitais que estão parados há 6 anos, por falta de capacidade de investimento. Então, não é só a questão salarial, é também a questão de resgatar a capacidade de transformação das políticas públicas. E isso passa pelo equacionamento do nosso drama fiscal. Não tem uma solução específica para salários. Nós precisamos recuperar a saúde financeira do governo de Minas, para múltiplos objetivos, E, realmente, as pessoas não estão percebendo a qualidade do setor público. Tinha um colega que até foi de esquerda na juventude, era meu amigo secretário de saúde do Rio Grande do Sul, depois virou bolsonarista, agora o Osmar Terra era secretário do Rio Grande do Sul, e ele é meio espalhafatoso, e ele, toda a reunião do CONAS, do Colegiado de Secretários Estaduais de Saúde, ele falava: vai ter o apagão da saúde, ano que vem vai ter o apagão, por causa do subfinanciamento. Eu falei: não, não vai ter apagão. É um definhamento lento e permanente e irreversível das políticas públicas. Vai sangrando a conta-gotas, vai ficando cada vez pior, com servidores cada vez mais desmotivados, com eficácia com indicadores cada vez piores. E aquela coisa, conta-gotas, vai definhando. A gente não está percebendo isso. O Brasil está se mediocrizando. Eu gosto muito de usar a comparação com a Coreia do Sul. Em 1980, a Coreia do Sul tinha uma renda per capita, um PIB per capita, menor que o nosso. 42 anos depois, o estado de qualidade de vida da população, a renda per capita, o PIB per capita que revela isso, é 3 vezes o nosso. Alguma coisa está errado. Nós conseguimos plano real, conseguimos universalizar o ensino fundamental, conseguimos consolidar o SUS, conseguimos estruturar uma rede de proteção social com Bolsa Família, com BPC e tudo. Conseguimos uma legislação sofisticada, moderna, ambiental. No entanto, a qualidade da gestão pública, a capacidade de gerar resultados para a sociedade está cada vez menor. E vai chegar, se a gente não conseguir fazer as transformações, repensar os problemas, principalmente pelo problema previdenciário, embora tenha tido uma reforma da Previdência, mas haverá o outro. Isso é um problema mundial. Pode chegar um momento de estrangulamento absoluto, né? Mas tem muitas. A situação leva a incongruência, a incongruências que são. Por exemplo, se você olhar, por exemplo, o número de coronéis aposentados em relação aos da ativa, é uma coisa que revela a insustentabilidade desse sistema. Embora, nessa questão, eu sempre deixo claro, como servidor público, que não é um processo de demonização do servidor, porque ele usufruiu da regra do jogo que estava vigente. Então, a culpa não é dele. Ele está correto, buscando seus direitos conforme a legislação. O problema é do modelo. Então, assim, como eu disse, realmente, e essa carreira eu sou fã, essa coisa da Fundação João Pinheiro, quer dizer, do vestibular já ser um concurso público. Eu, por exemplo, eu sou tão fã da carreira, eu gerei, o médico não é treinado, o enfermeiro, o bioquímico, não é treinado para gestão. Isso um pediatra, que era meu superintendente, um dia falou: eu não sou, vocês ficam cobrando meta, relatório e tal, planejamento. Eu não fui treinado, eu fui treinado para cuidar de criança. Sabe o que nós fizemos? Todos os programas estruturantes, os 10 principais programas, era uma dupla. Por exemplo, o principal
programa nosso era o Viva a Vida Mães de Minas. Aí tinha a coordenadora técnica, que era uma pediatra famosa, já nos seus 75 anos, mas que não entendia patavinas de orçamento, de recursos humanos, de licitação. Então, havia um coordenador executivo e um coordenador técnico para cada programa. E o coordenador executivo era um menino da carreira. Então, a médica cuidava do conteúdo da política pública e o nosso técnico aqui, o especialista em política pública, cuidava desses aspectos operacionais, licitação, negociação com a CEPLAG de recursos humanos adicionais, formatação junto com o jurídico das licitações. Então, eu sou fã dessa carreira e esse modelo é importado. Tem a INAP no Serviço Público Federal e tem a nossa escola de escola de governo, né? Na Fundação João Pinheiro, e que já é um mecanismo de acesso, ele já forma, se incorporando na carreira. Mas, se a gente melhorar o salário, nós vamos perder esses meninos todos. Tem que equacionar o problema, mas é aquele problema, às vezes é aquela configuração assim, é muito para quem paga e pouco para quem recebe. É uma equação muito... Eu não sou propriamente otimista em relação... Tem que ir resolvendo, tem que tocar para frente. E uma das coisas é que eu não vou ser candidato. Se eu ganhar, eu quero anunciar, eu esqueci de anunciar isso no debate da SBT, e eu não serei candidato à reeleição, porque a reeleição atrapalha tudo. Eu quero ser governador apenas 4 anos para fazer o que precisa ser feito. E depois o outro vai dar continuidade à reeleição. Até o Zema, ele mudou, ele que revela tudo, essa coisa da velha política do Estado, essa visão do serviço público, do servidor, preconceituosa, mas ele caiu na vida aí, foi para a dança. Então, já queria concluir, para não ter etapa final, só conclamando, olha, se vocês acham que não está bom, é hora de mudar, mas para mudar tem que ter militância cidadã. Não precisa ser com a minha candidatura, pode ser com qualquer outra, mas é a eleição mais desanimada, mais a população está alheia, elas não querem saber, não acham importante. Nós estamos há 10 dias Eu falei isso com os policiais militares, policiais civis, tive reuniões como essa, mas ninguém, parece que está todo mundo na arquibancada. Eu estou fazendo o meu papel, estou oferecendo uma alternativa, eu só posso fazer isso, eu não posso fazer o papel dos outros. E eu sinto, assim, nessa campanha, às vezes, eu tenho sentido uma solidão absurda, porque as pessoas... Eu não tenho meias palavras. Eu acho o governo Zema medíocre. Ele melhorou a gestão de caixa, é verdade, em relação ao Pimentel, mas ele tirou um bilhete premiado, que foi a suspensão da dívida. A reforma da Previdência, ele fez Ctrl-C, Ctrl-D com a reforma federal. O Eduardo Leite, eu não sei se você sabe, que é um grande gestor, um grande político, aquilo é líder, é o único estado que o servidor militar tem a mesma alíquota que o civil. Ele conseguiu, no diálogo, construir isso, mostrar que era um privilégio, que não fazia sentido a alíquota. Na federal não teve, por causa da questão das Forças Armadas. Mas lá no Rio Grande do Sul, sem ruído, sem atritos, na conversa, o Eduardo Leite conseguiu convencer e passar na Assembleia. Então, assim, eu encerro agradecendo o convite e conclamando, assim, faltam 10 dias aí. Será que essa paradeira, essa anomia governamental, essa coisa banana vai ganhar no primeiro turno? Assim, é um desafio.
A eleição é um retrato da sociedade. Ninguém chega no Congresso ou em qualquer cargo na democracia levado pelo vento ou pela chuva. Todo mundo chega lá eleito. E o quadro dos eleitos é o retrato da sociedade. Será que a sociedade mineira, o retrato dela, é Zema e Cleitinho? Muito bem. Pestana, já que você emendou as considerações finais na última resposta, agradeço a sua participação, sua disponibilidade e disposição democrática em debater aqui com os representantes dos servidores e servidoras dos três poderes. Só concluir, essa continuidade em debate em sabatina, na Europa, nos Estados Unidos, seria inadmissível. O candidato estaria derrotado. O princípio do accountability é central no nascimento da democracia na Inglaterra. Você tem direito, mais que dever do candidato, é direito do cidadão, porque não é para controlar o voto, é para controlar o voto, clarear o voto, a opção de voto, mas para controlar depois. Democracia não é só eleição, tem o controle social. Então, para você controlar depois, você tem que saber quais são as propostas e os compromissos. Esse negócio, ele não foi na Bandeirante, não foi na SBT, não sei se vai na Globo, acho até que vai, para não pegar tão mal. Mas, se ele não for, e a gente eleger ele no primeiro turno, é porque o nosso coeficiente de cidadania e compromisso com a democracia está muito baixo. Lamentável. Bom, agradecer então a participação aqui da audiência, das entidades que permitiram esse encontro com os candidatos e convidar vocês para o próximo com o candidato do PL, Carlos Viana, na segunda-feira, 26, às 10 horas. Obrigado a todos, uma boa tarde.